quadro, né? Beleza. Poxa, pessoal, eu estava rodando aqui e estive pensando. Nem parece que o tempo passa assim, né? Vocês notaram que esse já é o 8º acampamento Shalom? É mesmo, já notaram quantas coisas aprendemos nos acampamentos passados? É por isso que sentimos que cada vez o acampamento fica mais gostoso. Isso quer dizer que são 7 carnavais passados, nós estávamos ali no mato, gozando daquela felicidade, tranquilidade, que muitas pessoas buscam e não conseguem encontrar. É mesmo, né? Quantas pessoas nesses 7 anos procurando a felicidade só encontraram a desgraça? E vai fazer o mesmo este ano. Vale a pena a gente lembrar disso, para que possamos agradecer a Deus. Vale a pena mesmo. E vocês perceberam como Deus tem sido bom conosco? Que bom seria se a gente conseguisse levar outras pessoas para sentir a mesma alegria que nós. Bem, me parece que uma das finalidades do acampamento Shalom é essa, né? Que outras pessoas convivendo conosco possam perceber como é muito melhor a vida cristã, né? Que a vida do vício, das drogas e da prostituição, que tantas vezes trazem tantas tristezas para muitas famílias que entregam os seus prazeres e deleites ao carnaval, né? A nossa igreja é muito simples, simples como as pessoas que nela congregam. Jesus sempre enfatizou a pureza, os limpos de coração e queremos manter a singeleza da igreja através das pessoas que nela trabalham. Jesus disse que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Nós, os cristãos, somos os ramos. Se alguém que está ligado à videira não der fruto, é cortado e lançado fora. A nossa vida pode ser comparada a uma escada em ascensão, onde todos se esforçam para atingir o alvo. E quando Cristo vier nas nuvens nos buscar, atingiremos a varonilidade perfeita no céu e então louvaremos o nosso Pai eternamente. Bem, nós já amassamos um bocado de barro, já chegamos aqui, o pessoal já está mais ou menos instalado. Mas por que essa loucura toda aí no meio desse mato, se sujando, tendo que carregar peso, essas coisas? A primeira vez que estivemos aqui, alguns anos atrás, viemos com uma finalidade inicial. É que através dos anos, a gente trabalhando com jovens, percebe que o pessoal sente necessidade de ir assim para algum lugar isolado, em que eles possam agir com mais naturalidade, sem aquela sonoridade que tem dentro da igreja, às vezes, que a tradição tem colocado dentro da igreja, e que tira às vezes a liberdade do jovem de falar, de cantar, de bater palma, pular. Então, baseado nisso, somente nisso, nós viemos aqui uma primeira vez, passar esses 4 dias de carnaval,
um pouco afastado da bagunça da cidade e num lugar que o pessoal pudesse se esbaldar sem limitações. Mas esse é um motivo muito fraco para o início. Nós viemos para cá sem know-how nenhum de fazer acampamento, principalmente um lugar tão rústico, né? Tivemos muitas dificuldades, tivemos muito problema, e principalmente problemas de convivência. O pessoal começou a brigar, discussões, encrencas, e parecia que ia ser um desastre. Estava quase acabando o acampamento, parecia que ia ser um desastre. Mas de repente, graças a Deus, em função das orações que nós constantemente fazíamos, nós nos reunimos, sentamos e demos oportunidade para que o Espírito Santo trabalhasse. E conversamos com roças descobertas, como diz a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus também com respeito ao óleo que desce pela barba de Arão, que faz com que nós sejamos unidos, que é o próprio Espírito. Nós pudemos sentar, discutir, conversar e chegar a um acordo, e no final foi tudo uma bênção, graças a Deus, e saímos aqui muito amigos. Com isso nós percebemos que havia objetivos maiores a alcançar nesses momentos aqui. Nós percebemos que isso poderia ser um laboratório de convivência cristã, na prática, e percebemos que na luta para carregar as coisas, no começo é arrancar carro da lama para chegar até o sítio, carregar material do acampamento, ajudar na cozinha, ajudar a lavar banheiro, enfim, essas atividades todas, assim, num laboratório para a gente perceber na prática como é que o pessoal estava encarando a vida cristã, como é que o pessoal estava encarando aquilo que Cristo ensina na vida diária. E graças a Deus, esse laboratório tem sido positivo na maior parte das vidas que tem vindo aqui. Nós temos sentido que o pessoal tem muita obediência, muito boa vontade, enfrenta. Nós tivemos a oportunidade aí de ter que levantar carro na mão às vezes para poder chegar, e todo mundo vem, vamos lá, e ajuda, coopera. Visitantes têm vindo aqui também, participado, recebido suas tarefas, feito. Enfim, tem sido um laboratório positivo. Isso foi através de alguns anos. Infelizmente o inimigo foi trabalhando, e alguns crentes descuidados, e ele conseguiu destruir um pouco dessa união. Alguns jovens se afastaram, outros foram para outras igrejas, mas ainda assim Deus conseguiu manter um pequeno grupo que continua esse trabalho aqui. E esse ano nós estamos aqui de novo com esse mesmo objetivo: sentarmos juntos, ficar uns dias, trabalhar, porque dependendo da reação da pessoa com a tarefa que é dada, se ela tem boa vontade, se ela faz isso com resmungo, ou se ela não faz, a gente está sabendo como é que está a vida espiritual dela, principalmente com relação aos crentes. Também temos esse objetivo, talvez seja o principal, de trazer pessoas que ainda não têm uma decisão ao lado de Cristo aqui, pessoas não crentes, trazê-las aqui para ouvir mensagens da palavra de Deus e, quem sabe, tomar uma decisão ao lado de Cristo. Nós já temos visto aqui bastante jovens desses que estão aqui hoje, que aceitaram a Cristo a partir desse acampamento, e outros que modificaram a sua vida espiritual, e visitantes que têm se interessado pela palavra de Deus a partir desse trabalho. É basicamente essa a intenção da gente. Esperamos que nós possamos melhorar e que Deus possa nos orientar para ver realmente aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado e que está ao nosso alcance também. Nós temos uma comissão nomeada pelo Conselho da Igreja para coordenar administrativamente o acampamento. E são os nossos irmãos presbítero Elias, Carlos Alberto, Valdo, Abigail, e a nossa anfitriã, Dona Si, prepara o acampamento, a limpeza para a recepção do pessoal. Dona Terezinha e o Elias são responsáveis pela a cozinha. Quando nós fizemos o primeiro acampamento, nós pertencíamos à Igreja Presbiteriana de Vila Carolina.
Naquela época, quem dirigiu o acampamento era a diretoria da mocidade, e esta idealizou esse sistema de acampamento. O primeiro acampamento foi uma espécie de aventura, e achou-se melhor que todos os acampantes fossem escalados para os serviços, em vez de um grupo executar. Assim, todos participam dos trabalhos espirituais. Isto funciona muito bem, pois à medida em que as pessoas estão fazendo determinada tarefa juntos, cresce a amizade e o companheirismo. Nalon, Donaci, enquanto conversávamos, eu estava pensando, conheço-os há tanto tempo, sempre da cidade, e isso me despertou a curiosidade de saber algo mais sobre vocês, suas vidas e como vieram possuir este sítio tão aconchegante. Bem, não seria tão fácil a gente, em poucas palavras, responder aquilo que você pergunta. Porque, de fato, uma história de vida é alguma coisa um pouco mais complicada e muito teríamos que conversar sobre o assunto para você entender como chegamos até aqui. Mas, de início, vou dizer, eu sou filho de lavradores, pobres, ignorantes, analfabetos, descendentes, nós viemos da Igreja Católica Romana, idólatras. E sempre ao final das rezas, eu pedi a Deus que me desse no futuro um lar que fosse aconchegante, onde eu pudesse ser alguém que pudesse ajudar alguém também, e que Deus me desse uma esposa, então, com essa ideologia. Foi então que apareceu na nossa história a Dona Cif, que começa então o nosso romance. Só que havia uma diferença. Ela, filha de pais em boas condições, pai dela sitiante, tinha boas condições e eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era um coração para amar, olhos para enxergar e, como diz assim, vergonha bastante para viver me escondendo aqui ou ali. Mesmo assim, ela me quis. Como ela me quis, aqui estamos nós hoje. E então, acontecia que ela desejava muito um sitinho, porque tanto eu como ela éramos criados no sítio, e o desejo dela era ter um sitinho, muito mais que eu. Aí começamos então a procurar, porque o desejo que nós tínhamos é soltar os nossos filhos, ter um local onde eles pudessem andar, onde eles pudessem sentir aquilo que nós sentíamos como quando éramos crianças, a liberdade que na cidade não se encontra. E buscando aqui e ali, encontramos esse pedacinho de chão onde resolvemos adquirir isto em 1976. Aí começamos a construir uma pequena casinha, 2 cômodos, onde nós vínhamos. E um dia trazendo aqui o reverendo João Lima, e eu já tendo por família a minha igreja, o desejo que eu tinha é que a minha igreja participasse disso, mas aqui nada tinha a não ser formigas, mutucas, pernilongo, sapé, só tinha desconforto. Esse falecido pastor, bastante me entusiasmou para trazer a igreja e em 1982 tivemos aqui o primeiro encontro da igreja com este local. A partir daí, então, o nosso recanto começou a ser visitado todos os anos. E em função da visita de todos os anos pela igreja, isso foi me entusiasmando e eu sentindo vontade cada vez mais de melhorar, sentindo mais entusiasmo. E chegamos a esse ponto que nós estamos hoje, como vocês podem perceber, é bastante precário, mas que já temos, felizmente, até a iluminação elétrica aqui que começou por esses dias. Em decorrência deste recanto, nós temos recebido bênçãos que nós nem sabemos contar, e podemos dizer algumas delas. Uma delas é a maior união que tem havido entre os crentes pelo convívio que tem tido aqui. Outra delas, que eu considero de primordial importância também, é a bênção de tantos visitantes terem vindo a este local onde ouviram a palavra de Deus, onde ouviram mensagens poderosas
e que tiveram as chances bastante para rejeitar ou aceitar a salvação em Cristo Jesus. Isto é o que nos tem alegrado, que muitas e muitas pessoas tiveram essa oportunidade e a escolha, evidentemente, fica a seu cargo. Porém, a mensagem foi ouvida e através destas acomodações precárias. Este ano, o Conselho convidou uma equipe do Palavra da Vida para dirigir os trabalhos espirituais e sociais. E são os nossos irmãos Vitor Michel, Soraya, sua esposa, Juan Carlos e o Eduardo. Mas já passaram por aqui outros pregadores, como o reverendo João Lima de Souza, reverendo Moisés Moreira Lopes, Caio da Missão Messiânica e outros mais. Depois de nós orarmos, nós vamos separar as nossas classes de escola dominical e vamos ter o estudo da palavra. Por favor, nosso irmão, pode orar. Ó Pai bendito, quantas pessoas que estão aqui hoje, ó Deus, sentindo seu coração dorido por causa de problemas que estão sofrendo na sua vida. Vem, ó Deus Consolador, buscar, abençoar, ajudar essas pessoas para que se entreguem nas mãos do Senhor Jesus. Para que, entregando-se nas mãos do glorioso Deus, sintam alegria, alegria como tem cantado a Deus, e alegria que perdure para a vida eterna. Ó Pai bondoso, que o Teu Santo Espírito ilumine cada pessoa aqui. Que o Teu Santo Espírito ilumine cada um que vai transmitir os Teus ensinamentos e que venha fazer morada entre nós, especialmente em cada coração. Nós te buscamos, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu bendito Filho. Amém. E a Bíblia é o quê? É um livro qualquer? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. quem? Deus. É a palavra de Deus? É. Então tudo que está escrito na Bíblia aconteceu de verdade? Aconteceu. É mesmo? E pode ser, assim, útil para a gente hoje? Pode ser assim, pode nos ensinar alguma coisa hoje, a Bíblia? Pode. Então, olha, vamos prestar bastante atenção, porque o tio vai contar uma história que aconteceu com Jesus. Vamos prestar atenção. Como Simão Pedro e André, Deus quer que nós, aqui, hoje em dia, que nós sejamos pescadores de homens. Vocês estão entendendo? Deus quer que a gente seja pescador de homem também. Mas vamos prestar atenção.
Como é que um pescador de peixe, pega peixe? Quem já viu rede? Você já viu o pescador pescando de rede? Já. Como é que ele pesca de rede? Ele joga a rede no fundo do mar, daí o peixe vem. E grau! Isso, ele puxa. Mas vem cá, quando vocês viram um pescador pescando de rede, ele pesca um peixe só na rede? Não. Tem um monte de peixe na rede? Dá licença um pouquinho. Tô vendo que vocês estão batendo um papo gostoso aí. Você é crente? Não. Não pertence a nenhuma igreja evangélica? E você? Eu pertenço à Sagrada Família, lá de Osasco. O que eu tô achando do acampamento? Que nem eu tava falando pra ele, tô achando legal o acampamento, não pensei que seria desse jeito. Não sei se é a presença do Vitor, né, do seminário lá, né? Mas tá bom esse ano. Quer dizer, tá um pouquinho melhor que o ano passado, né? Porque tem que ser sempre melhor, né? Não pode nunca ficar pior, né? Vitor, você é do Palavra da Vida, tem assim já vivido ido em alguns acampamentos, participado. O que você tá achando aí do pessoal? Como você vê essa experiência? Bom, eu sou do Palavra da Vida há pouco tempo, 1 ano. Mas eu já tive boas experiências de acampamentos e eu lembro da nossa igreja lá no sul. Nós realizamos os primeiros acampamentos de carnaval num sítio e era bem interessante porque os rapazes tomavam banho ao ar livre debaixo de árvores. Nós reuníamos debaixo de uma grande árvore e quando chovia tínhamos problemas. A luz era a base de lampião e vela. Então foi boas amizades e bons trabalhos nós tivemos dessa forma. Então eu acho que vocês aqui estão começando, estão montando um acampamento e eu tenho a impressão que é um dos melhores ministérios que a igreja pode realizar. Eu vejo assim tantos jovens, rapazes, moças, crianças, é uma experiência assim deles se soltarem, deles serem espontâneos. Eu acho que é uma maneira também de alcançá-los com o evangelho e isso é uma coisa muito importante. E congregá-los na igreja, porque às vezes a impressão que nós temos de igreja é assim de uma coisa muito sisuda, muito formal. E igreja é isso, é nós vivendo juntos, nós estamos nos estimulando uns aos outros. Então eu estou vendo como uma experiência muito boa para mim, muito interessante, muito jóia estar conhecendo o pessoal todo aqui. Bom, eu acho que, como o Vitor disse, é sempre gostoso ver tantas pessoas envolvidas e tantas pessoas trabalhando na cozinha, se preocupando com os outros, né? E para tantos jovens que são incrédulos, que estão aqui, eu acho que é uma experiência muito, muito gostosa. Estar longe lá do carnaval e realmente estar tendo alguma coisa para sua vida. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. E
dia! Hoje vocês vão acompanhar o dia de um grande atleta. Todo bom atleta, levantando de manhã, a primeira coisa que ele faz é a sua higiene matinal. Após despertar, ele pega a jarra, a pia, ele pega a pia, lava o seu rosto, lava o rosto, escova o seu dentinho, escova o seu dentinho. Escova o seu dentinho. Escova o seu dentinho. E faz a sua barba, faz a sua barba, faz a sua barba, apenas com um aparelho. Faz a sua barba, pega o pincel de barba que está à sua esquerda e faz uma cremosa espuma de barbear. E pega a sua G2, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. E faz um barbear leve e macio. Após o barbear, ele põe o seu desodorante Axe, o desodorante do Lisê. Está prontinho, cheirosinho. Ah, que delícia esse desodorante, o desodorante do Lisê. E toma o seu café. Toma o seu café, Fábio, não fica parado muito lá. Ele toma o seu café, ele começou a bananinha, porque o café do atletinha é vitaminado, bastante fruta. Primeiro uma banana que está um pouco verde, que não tinha outra. Ele descasca a banana toda de preferência. Ele descasca toda a banana e come a banana. Toma um suquinho de laranja, que é a vitamina C pura. Vitamina C pura. Está preparado para a sua ginástica diária. Primeiro ele corre. Toma a sua pulsação no pescoço. Olha o relógio, olha aqui. Tá bom. Agora, isso, tá jóia. Tá ótimo. Então pulsa o pulsar está e faz o seu polichinelo. Agora ele faz alongamento. Resolve fazer exercício com bola. Calma. Resolve fazer mais alongamento. Exercício com bola. Faz exercício com bola que está à sua frente. Eu vou jogar.
Isso. E ele, basquete. E agora ele vai bater uma falta. Bola parada, bola parada. Ele ajeita a bola. Coloca no sentido. Agora ele vai preparar o chute. Ô, garotão. É gol! Atletinha! E ele volta pra casa correndo depois dessa manhã de esporte. Ele volta pra casa correndo. Depois de um banho de matinal. Depois do café da manhã ele volta correndo. Chega em casa. Chegando em casa, há um momento para uma hora mais espiritual. Ele resolve fazer uma hora silenciosa. Primeiro ele pega o violão. Ele faz um período de louvor próprio. Eu quero ser, Senhor amado. E passa a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia. Todos os dias, depois de chegar do seu esporte, o atletinha, ele abre a Bíblia do lado certo, porque ela está do lado contrário. Ele abre e lê pelo menos um capítulo por dia das Escrituras. E é edificado. Após a leitura da Bíblia, ele faz oração. Amém. E ele vai dormir porque ele não aguenta mais. Boa noite. Esse pessoal tem um gás que não é brincadeira. É alta noite e estão fazendo serenata na janela dos dormitórios. Desde o primeiro acampamento que você participa conosco, não é? Sim, é verdade. Desde o primeiro acampamento que nós temos a oportunidade de participar dos acampamentos, como eu acabei de falar, e desfrutar desses momentos gostosos aqui, desse ar delicioso, onde até as crianças se divertem, como vocês estão vendo nesse balanço, né? E não só as crianças, como também nós adultos deixamos brotar o nosso lado criança também, dar vazão, né? Através do balanço e nos divertir, aproveitar desses momentos deliciosos, né? Aí que mais crianças pudessem descer até aqui para aproveitar desses momentos gostosos aqui, como nós estamos participando, né? Como acabamos de ver o balanço, onde as pessoas estavam se divertindo, logo aqui do lado nós estamos vendo o bosque, o local em que podemos
ter alguns momentos de meditação, como estamos vendo os nossos irmãos cantando, louvando o nosso Deus em cima dessa raiz onde nós fazíamos os trabalhos anteriormente. Olhe para os bosques, vê que maravilha. Ao lado do bosque, nós temos a lagoa, onde podemos ter uns momentos de brincadeira, mesmo naquela água suja, nós brincamos. As crianças brincam, se divertem bastante, e também os adultos nas horas vagas, né? Essa luz que ilumina, Senhor, Tu és a estrela que orienta, Senhor, és o caminho. Senhor, Te quero sempre ao meu lado, Senhor, és meu pastor e bem amado, Senhor, Te louvo pelo Teu cuidado. Fica conosco, Senhor, Senhor, Senhor. Deste poço tiramos água para todas as nossas necessidades. Nos primeiros acampamentos, tudo era novidade. Então, cada acampante queria tirar um pouco de água, acender o fogo, rachar lenha e assim por diante. Cada um tirando água e, desta forma, vai crescendo a intimidade entre os acampantes. Nós também usamos barracas no acampamento e o jornal Shalom, que é parte integrante desde 1984. Vimos bosques, lagos, poços de balde, barracas e não poderíamos deixar de mostrar o pomar que está sempre ao nosso alcance, oferecendo seus deliciosos frutos. Matrimônio, casamento, o lar, ele tem uma instrução na palavra de Deus muito forte. Vocês sabem quais são os dois mandamentos básicos? O mandamento do marido e o mandamento para a esposa, na palavra de Deus? O que a Bíblia exorta o marido a fazer? Amar a sua esposa. Amar a sua esposa como? Como Cristo amou a sua igreja. Há também um mandamento bíblico para as mulheres, para as esposas. E qual é esse mandamento? Fala. Bom, ela é noiva e já sabe. Submissão. Olha só, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Amar a esposa da mesma maneira como Cristo amou a igreja. Oh, como é boa, como é bela a vida, quando ocorre tudo sempre a mais, do que os sonhos, convivência amiga. Esse mural é o maior barato. É bilhete que vai, é bilhete que vem. Através dele, as pessoas se tornam mais conhecidas, tornando assim um local gostoso e de atenção. Sinal aberto em todas as avenidas, que a sensação de estar em plena paz. Se você sente o seu coração bater forte com vontade de falar, você vai ter 2 minutos, no máximo 2 minutos, logo depois que Carlitos contar para nós como foi que ele chegou a conhecer a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Sou de uma família evangélica, mas isso não é suficiente para a pessoa ser filha de Deus. Eu também tinha o vício de fumar, mas muitas pessoas da nossa igreja não sabiam disso. E foi através de uma pessoa da nossa igreja, que está aqui também, nesse acampamento, que eu fui me aproximando mais de Cristo. Eu falo para vocês o seguinte, que Ele transformou minha vida assim, como um estralo. Um dia que eu mesmo peguei aquele livro, abri em São João e li assim: no princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu falei,
ué, mas que livro diferente. E aí eu comecei a ler, e eu peguei e falei para ele, o senhor deixa levar isso para minha casa? Ora, já pensou a alegria dele? Eu peguei a Bíblia, levei para casa e comecei a ler escondido do meu pai. Um dia, na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Marília, numa série de conferências, não era um acampamento como esse, eu não me lembro se era com Ari e Haroldo que estiveram lá, que são do acampamento Palavra de Vida, mas eu senti aquele apelo, eu fui seguro na cadeira, descia suor, braço abaixo assim, mas eu me levantei e me entreguei a Jesus Cristo. Esta é a parte mais quente do acampamento. Não a fogueira, mas o nome de Cristo que está sendo anunciado ao redor dela. Aleluia, aleluia. Nós te agradecemos bastante por esses dias felizes e alegres que aqui nos deste. Te agradecemos, ó Deus, por todas as pessoas que aqui estiveram conosco, ó Deus, desde o menor até o maior. Te agradecemos pelo espírito de paz que reinou entre cada um de nós, entre os visitantes, entre os crentes. Ó Deus bendito, que cada um possa levar para a sua vida, para a sua casa, uma lembrança feliz e, acima de tudo, ó Deus, a semente de Jesus Cristo guardada em cada coração, para que nenhuma das almas que aqui estiveram venha perecer e partir para a eternidade infeliz. Mas que todos, ó Deus, tendo ouvido a Tua palavra, sintam a responsabilidade e o chamado de Deus para irem, caminharem, caminho à glória eterna com Teu bendito Filho. Em nome dele nós oramos, em nome dele nós te agradecemos. Amém. Amém. As lembranças serão levadas para casa como se fosse pedaço do sítio. É impossível não recordar do Recanto Shalom. Preciso de você.